os países, no contexto da OMS, globalmente, adotaram recomendações para restringir o marketing de produtos alimentares ricos em gordura, sal e açúcar para crianças. São muito claras as recomendações e dizem que enfim, em termos do marketing, se deve agir digamos assim, no impacto negativo dessa publicidade dirigida a crianças. Portanto, há o reconhecimento do problema que está relacionado com a obesidade infantil em princípio. Há uma relação entre o consumo de açúcar, por exemplo, e obesidade infantil, e há naturalmente uma relação entre o consumo de açúcar e obesidade, como já disse, e com certeza que o marketing desses produtos alimentares também aumenta a apetência e o consumo pelas crianças. Portanto, precisamos de instituir, a nível nacional e europeu, regras que sejam mais restritivas do ponto de vista da publicidade alimentar. Porque as que existem não são suficientes. Na discussão que nós temos tido, verificamos que existem muitas lacunas, quer seja na legislação em alguns países, como há países que têm legislação muito avançada, designadamente o Reino Unido e a Irlanda são possivelmente aqueles que têm uma legislação mais evoluída. Mesmo aí, existem áreas que não estão perfeitamente, digamos assim, reguladas, e então quando entramos no campo da autorregulação, a situação ainda é pior, porque a autorregulação tem-se verificado muito pouco eficaz. Portanto, precisamos fazer mais, precisamos de, digamos assim, planos de ação que sejam compreensivos e que incluam uma intervenção mais adequada por parte das entidades públicas e que haja uma monitorização eficaz. Portanto, nós precisamos de saber qual é o impacto a que as crianças estão sujeitas, sobretudo no mundo digital, porque hoje a publicidade passou para o YouTube e o Facebook e os jogos que muitas vezes são nos sites das companhias de produtos alimentares e, portanto, uma panóplia mexendo com emoções e o prazer das crianças no jogo e nisto e naquilo. Portanto, o mundo da publicidade digital é absolutamente aterrador e precisamos lidar com isso. E os instrumentos que existem neste momento são claramente insuficientes. A OMS é uma organização baseada na evidência, mas também reconhecemos que nós temos que viver com a evidência possível. E um dos argumentos que alguns stakeholders usam para tentar parar qualquer ação mais, digamos assim, robusta por parte das entidades públicas e dos governos é muitas vezes dizer não, mas esta evidência não é suficiente. A evidência que existe na Europa em matéria da publicidade dirigida a crianças é absolutamente incontornável e é de alto nível. E realmente demonstra a relação da publicidade com os hábitos alimentares. E os hábitos alimentares, quando há muito açúcar, há uma evidência que se relaciona com a obesidade infantil. Em consequência, precisamos de agir com a evidência que temos neste momento. E a evidência que existe é suficiente para que haja uma, digamos assim, uma atitude e uma ação com mais pulso, que seja mais vibrante e mais rigorosa, porque não é claramente suficiente.